Boa tarde, Wilson. Boa tarde. Tudo bem? Estamos ao vivo aqui na Rádio Curitiba, via Facebook e internet, e aliás o site. É o seguinte, a torcida do Curitiba rapidamente esqueceu já a derrota de domingo, até por questões de arbitragem e tudo mais. O elenco já conseguiu superar essa derrota e já está focado na Sul-Americana? A gente tem que superar, né? Lógico que tem que pegar os erros que a gente cometeu. Não fizemos uma boa partida, para procurar não repetir. Mas já passou, agora é outra competição, outro adversário. Um adversário muito mais qualificado, onde a gente não pode repetir os erros que a gente vem cometendo nas últimas partidas para a gente conseguir um resultado importante aqui nessa primeira partida contra eles. Wilson, o mata-mata motiva muito mais o jogador, porque Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, você sabe que às vezes você tem ainda mais rodadas para você se recuperar. Mata-mata não, né? São 2 jogos, na verdade 180 minutos, foi um abraço se você não passar. Isso motiva mais o jogador, não? No Brasileiro é diferente, né? Apesar de toda partida ter que ser encarada dessa maneira, como uma decisão, porque cada jogo é importante, mas por ser um campeonato mais longo, acaba acontecendo isso que você falou, numa partida dessa como mata-mata, acho que o nível de concentração acaba sendo um pouco maior, porque a gente sabe que pode já se definir uma classificação naquela partida, então a atenção, a motivação é muito maior e é assim que a gente tem que encarar essa partida de amanhã. Wilson, com o próprio Carpegiani, o Curitiba chegou a ter uma boa média de gols. Agora já não marca 3 partidas. Lá de trás, como você acompanha essa situação? Está faltando uma maior articulação, a bola não está chegando. O que tem que ser feito para melhorar isso aí? Pois é, infelizmente nas últimas partidas a gente teve essa dificuldade, né, na parte de criação das jogadas, superar a marcação dos adversários. A gente pegou um Figueirense aqui completamente fechado. O próprio Inter lá também, a gente tentou impor nosso jogo e pegou a equipe deles também uma marcação muito forte. Então a gente tem que encontrar alternativas para superar isso aí. Na minha opinião, a gente sente muita falta do Alan Santos, é um jogador muito importante nesse ponto para a gente. Eu sempre comento com os companheiros que para mim é um dos jogadores mais importantes da equipe, se não o mais importante, por esse ponto. É um jogador que dá muita qualidade no meio do campo e, coincidentemente ou não, depois que ele sofreu a lesão no jogo do América, a gente encontrou essa dificuldade. Então, a gente tem que encontrar alternativas para poder melhorar nesse ponto. Wilson, o Curitiba se reaproximou da zona de rebaixamento, né? Isso fugiu um pouco do controle de vocês? Vocês, de repente, já para esse jogo da Sul-Americana, imaginavam estar um pouco mais tranquilo? E como fazer para focar nesse jogo da Sul-Americana, mas sem esquecer o brasileiro, essa aproximação com a zona de rebaixamento? A gente esperava chegar nessa partida um pouco mais tranquilo. A gente vinha falando há rodadas atrás que tínhamos esses jogos aí para fazer bons resultados e ficar numa situação mais tranquila no brasileiro para chegar nessa decisão contra a equipe do Atlético Nacional. Infelizmente não aconteceu. A gente encontrou dificuldades nesse percurso, os resultados não vieram. A gente se aproximou novamente da zona de rebaixamento, mas de hoje para amanhã, nesse momento aí, a gente esquece um pouco o Campeonato Brasileiro e volta a nossa atenção para a Sul-Americana, que desde o início a gente vem falando que é muito importante para a gente também essa competição. Está todo mundo mobilizado, a gente vê o torcedor esperando essa partida, esse confronto contra o Atlético. Então, pensar agora exclusivamente no Atlético Nacional e a partir de quinta-feira a gente retorna a nossa atenção para o brasileiro, que a nossa situação tem que melhorar o quanto antes também. Wilson, o Atlético Nacional vai ter em campo o Miguel Borca, né, que é o 5º maior artilheiro no mundo, né? Teve um trabalho especial, né, quanto a isso? Teve um foco especial no trabalho? Quando foi estudado também o modo dele de jogar, a questão, né, porque ele disse que a intenção é fazer gol, então a defesa se preparou um pouquinho mais quanto a isso? Na verdade,
preparação exclusiva para o Atlético Nacional ainda não tivemos tempo, né? Vai ser hoje. Jogamos domingo, ontem os que jogaram fizeram regenerativo e hoje a gente vai fazer um tático, um trabalho com o Carpegiani mais específico para enfrentar a equipe do Atlético. Infelizmente, esse é o calendário, essa correria, mas a gente já conhece alguns jogadores, o Borja, como você citou, é um grande artilheiro, mas a equipe toda deles é uma grande equipe, jogadores de muita qualidade, já vem jogando aí uma base já há uns 2, 3 anos juntos, jogadores experientes, qualificados. Vamos encontrar muita dificuldade, mas dentro de campo são 11 contra 11, a gente tentar impor o nosso ritmo aí para conseguir essa classificação. Wilson, o Carpegiani falou depois do Atletiba que o Coritiba precisa achar uma nova motivação para voltar a fazer gols. Tenho 2 perguntas. Qual você acha que é essa nova motivação? Ele falou que poderia ser o Kleber, alguma mudança no Coritiba. E também queria saber se você já tem alguma ideia se o Coxa vai com força máxima ou se vão dar uma segurada aí por causa do brasileiro. Com relação a encontrar motivação para fazer gol, não sei se ele falou realmente dessa maneira, ou se expressou mal. Para mim não é encontrar uma motivação para fazer gol. Motivação para fazer gol todo mundo tem que ter. É encontrar uma alternativa nova, como eu falei, para a gente superar essa dificuldade que a gente teve nos últimos jogos, né, na criação de jogada e na conclusão. E o Kleber, com certeza, é uma dessas esperanças que a gente tem. A gente conta com o retorno dele. Ainda não sei como que vai ser, se ele já vai estar pronto para amanhã ou não. Ele está no processo aí de readaptação, né, de recondicionamento, tem todo o planejamento aí para ele. E a gente espera isso, que o Carpegiani e os próprios jogadores encontrem alternativas para que a gente possa reencontrar os gols e seguir o nosso caminho com mais tranquilidade. Wilson, são competições diferentes, né? Mas uma vitória aqui contra o Atlético Nacional pode influenciar numa melhora do Coxa também no Brasileiro? Você vê que é um ânimo que pode passar de uma competição para outra? Claro que influencia, eu falo isso desde o início, falei desde a primeira fase a importância de classificação. Sempre bom a gente ganhar, né? A gente ganhando, a gente vai reencontrar o caminho do gol, que acabei de falar aqui que a gente está tendo dificuldade. Os jogadores voltam a readquirir uma confiança, então é muito importante essa vitória, não só pela Sul-Americana, que a gente leva uma vantagem lá para o jogo da volta, como também para a sequência do Brasileiro já para o final de semana, onde a gente volta a ter uma confiança e encara aqui o Fluminense dentro de casa. Que seja com menos sofrimento, Wilson, do que foi lá contra o Belgrano na Argentina, que você precisou defender, bater. A gente quer a classificação, né? Se for com sofrimento ou não, isso a gente não quer saber, a gente quer a classificação. Se for com mais tranquilidade, vai ser melhor para a gente, para o coração do torcedor que fica agoniado, mas é o importante que venha a classificação e a gente vai em busca disso. Wilson, agora é pouco você falou em nível de concentração, né? E realmente são só, se você pensar, são ali 90, 96 minutos no máximo de futebol, né? Que é o teu trabalho aquilo ali, é o momento que você treina durante a semana, quando tem tempo, né? Mas naquele momento você está desenvolvendo o teu trabalho, né? Então, realmente, o nível de concentração tem que ser muito grande, a entrega tem que ser muito grande. Se dá certo, se vai dar certo ou não, aí é um outro negócio. É um jogo, você pode perder, você pode empatar, você pode ganhar, enfim. Mas a entrega numa competição como essa, ela tem que ser diferenciada realmente? Acredito que sim, pelo estilo de jogo que essas equipes têm, a qualidade também. Acho que o primeiro jogo aqui contra o Belgrano a gente deixou muito a desejar. Acho que a equipe sentiu um pouco essa ansiedade, aquela pressão, estádio lotado, a própria equipe deles já conseguiu o gol no início da partida, então acabou dificultando. Mas no jogo da volta foi totalmente diferente, teve essa entrega, essa concentração maior, a equipe se impôs na maneira de jogar lá e por isso que a gente conseguiu a classificação. Então, com o Atlético tem que ser dessa mesma maneira, uma equipe muito mais qualificada. Como já falei,
No Vitória, em 2014, a gente foi eliminado para eles nas oitavas de final. Na minha opinião, no Vitória, na época, a gente tinha uma equipe inferior tecnicamente do que a gente tem hoje aqui e não conseguimos a classificação por um erro de arbitragem no final do jogo, onde deu um impedimento do Dinei, da nossa equipe, que fez um gol e a gente não classificou por causa disso. Então, a base da equipe que eles têm hoje é a mesma daquela época. Então, mostra que não tem nada impossível. A gente, entrando concentrado, procurando fazer o nosso melhor, se impondo, a gente pode buscar essa classificação mesmo se tratando de uma grande equipe, uma equipe que acabou de ser campeã da Libertadores. Wilson, você tem conhecimento a respeito desse time, até porque você já enfrentou, né? Agora, de maneira geral, os jogadores assistiram algum vídeo? O que se sabe, o que se tem de informação desse time atual do Atlético Nacional? O que a gente tem informação ainda é o que cada um acompanha no futebol, né? Como você falou, que eu já pude acompanhar de perto os enfrentando, que a gente acompanhou na Libertadores. Ainda não tivemos tempo, né? Como eu falei, jogamos domingo, ontem na representação o pessoal fez um regenerativo e hoje, já na concentração para amanhã, o professor com certeza vai passar os vídeos, já no treinamento hoje já vai passar alguma coisa também sobre eles, no treinamento tático, vai posicionar a nossa equipe e vai falar o que vai querer nessa partida. Então, a gente vai trabalhar mais em cima desse jogo hoje, aqui no Couto e já na concentração de hoje e amanhã também. Wilson, quando você olha o Atlético Nacional, vê, campeão da Libertadores, um time de velocidade, um time que chegou no Morumbi e não teve aquela de, o São Paulo joga em casa, a gente vai esperar. Foram para cima. Qual que é a postura que você espera do Atlético Nacional aqui? E jogo desse é muito bom de se jogar contra um atual campeão da Libertadores, que vai jogar um Mundial de Clubes no final do ano? É verdade, um jogo contra uma grande equipe, né? Um jogo que dá uma visibilidade muito maior ainda, né? Para a gente, para os jogadores, para o clube, que a gente vem falando sobre isso, que uma competição como essa pode proporcionar para a gente. Desde o início a gente fala. E a gente viu na Libertadores, principalmente aquele jogo contra o São Paulo, um jogo mais próximo da gente, uma equipe super experiente, muita qualidade, controlou o jogo todo, proporcionou a expulsão do Maicon, onde a partir dali eles definiram a partida. Então, acredito que vai ser assim, um jogo que eles vão vir procurando controlar o tempo todo, explorar nossas dificuldades, jogadores de qualidade, o Borja na frente está atento o tempo todo, o Boca Negra, que o lateral tem uma bola parada boa, já conheço também. Então, está atento a tudo isso. Eles têm uma defesa também muito firme, muito segura. Então, a dificuldade também que a gente vai ter mais uma vez que ter que superar. E vamos em busca disso. O nosso torcedor, com certeza, mais uma vez vai encher o estádio. Espero que a gente faça uma partida totalmente diferente da que a gente fez contra o Belgrano aqui na primeira partida. Wilson, na verdade, um Nacional se jogar mais aberto, nas últimas partidas, que um adversário que jogaram mais aberto aqui, como foi o Grêmio, na época do Roger ainda, e o Santos, Curitiba conseguiu uma goleada e também venceu o Santos. Às vezes não é melhor um time que venha e jogue o jogo, como ao contrário do que fez o Figueirense, por exemplo, que foi bastante defensivo? Às vezes as pessoas acham, né, que a gente pegar um time que está na zona de rebaixamento, numa situação mais complicada, vai ser um jogo mais fácil. E muitas vezes a gente fala que não é, que é melhor a gente pegar equipes que estão mais em cima na tabela, com uma confiança maior, que joga também e deixa a gente jogar. Tem mais espaço para a gente buscar o gol. E é o que vem acontecendo nas últimas partidas, a gente encontrou dificuldade. Mas eu também, vamos ver amanhã como o Atlético vai vir. Não acredito também que eles vão vir com tudo para cima, como falei, principalmente no início da partida, vão controlar, são jogadores experientes, procurar controlar nosso ímpeto no início da partida e quando a gente der espaço, que a gente não pode deixar, vão procurar o gol. Então a gente tem que estar atento o tempo todo, buscar o gol, se impor em cima deles, mas também muito ligado com os contragolpes deles, que são jogadores de qualidade e tem um poder de definição muito grande.